Olá, que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus. Pero não, antes da gente começar, a gente gostaria de falar de novo para você aí do nosso mais novo ministério, que é a Rádio Vineyard. Nós tivemos um problema técnico hoje, pela manhã, e ela ficou fora algum tempo por conta do servidor, mas em nome de Jesus já estamos no ar aí. Então, a Rádio Vineyard que você pode ouvir do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Se você tem um negócio, você pode ouvir louvores no teu negócio 24 horas por dia. Nós convidamos você a estar com a gente, a participar com a gente, e ouvindo a rádio, divulgando a rádio, orando pela rádio e dando aí o seu pitaco, dando aí as suas sugestões de músicas, de louvores e também de programação. As músicas que hoje a gente já tem música em português do Brasil, português de Portugal, espanhol, inglês, chinês, italiano, francês, alemão e hebraico. Se você tem mais alguma música, algum louvor que engrandeça o nome do Senhor, manda para a gente. Pode usar o WhatsApp da rádio, pode usar o e-mail da rádio e a gente vai estar selecionando e colocando na programação em nome de Jesus. Bom, antes da gente começar também, eu gostaria de estar agradecendo a você que tem estado com a gente, a você que tem orado pela gente, a você que tem contribuído com a gente para que essa obra continue. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe os recursos que você tem disponível, dispondo para cada um de nós, né? E que Deus te abençoe. E continue aí, que o Senhor tem feito obras na nossa vida, em nome de Jesus. Bom, tem que começar compartilhando o vídeo. E começando conhecendo e vivendo a palavra do Senhor, né? O que a gente sempre fala, que não adianta você conhecer se você não vive. Então, nós estamos aqui buscando dentro da palavra como viver essa palavra. Não somente conhecer, mas viver esta palavra. Nós temos aí o nosso canal no YouTube. Se você não é assinante ainda, você pode assinar, ativar lá o sininho para notificação e divulgar para a gente, dar um joinha lá, divulgar para a gente, e onde a gente coloca todos os estudos bíblicos e todas as ministrações que a gente faz nos domingos, que nós temos o culto da família. Esse é o endereço da Rádio Vineyard, uma rádio por internet, www.radiovineyard.com. Também nós estamos aí na nossa comunidade virtual, né? Na terça-feira da semana passada, na primeira terça-feira do mês, nós tivemos a reunião de oração. Você que não participou e quiser participar com a gente, no próximo dia 2 de novembro, nós estaremos fazendo uma reunião de oração também. Uma reunião de oração. Então, não tem muito papo, não tem muita conversa, tem oração. E a gente veio para orar. Por enquanto, nós estamos fazendo toda a primeira terça-feira de cada mês. E essa é a nossa comunidade virtual, que a gente te convida a se conectar, a orar e a divulgar a nossa comunidade virtual em nome de Jesus. Bom, não sei se você tem percebido, você que tem acompanhado o canal, que a gente vem o Senhor vem dando palavras para nós de relacionamento. Palavras para nós de como a gente ter uma intimidade maior com o Senhor. De como a gente viver no mundo que a gente está vivendo hoje, sem estar alienado do mundo, porque a gente precisa estar no mundo, mas estarmos alicerçados na rocha que é Jesus. Alicerçados na palavra do Senhor, para que a gente possa continuar vivendo. Para que a gente possa ter corpo e alma e espírito curado, sarado, e, principalmente, para que a gente tenha a certeza da nossa vida eterna. Bom,
E como não poderia ser diferente, o Senhor nos dá uma palavra hoje sobre compromisso. Compromisso. Qual é o meu compromisso e o teu compromisso com o Senhor? Qual é o teu compromisso e o meu compromisso com Deus? Como é que a gente tem visto isso? Como é que a gente tem caminhado com isso? Como é que a gente tem levado a nossa vida cristã? Bom, primeiro, a gente tem que definir o que é compromisso. A definição de compromisso, né, é uma palavra que vem do latim, né, e ela se pronuncia compromissum, uma palavra que vem do latim, mas é uma palavra que exige de cada um de nós o quê? Comprometimento. O que é compromisso? Compromisso é comprometimento. Compromisso é como se você tivesse um contrato assinado. Ou seja, você assinou, você tem um compromisso. Compromisso é como se você tivesse uma obrigação. Isso é a definição do Aurélio, a definição do dicionário, né? Compromisso é um pacto. Ou seja, você deixa de ter... Quando você tem um compromisso, você deixa de exercer a tua vontade, exercer a tua opinião, exercer aquilo que você pode até chamar de justo. Compromisso é ter um envolvimento. E nós já pregamos aqui uma vez sobre envolvimento, qual é o nosso envolvimento com a obra do Senhor. E muitas vezes a gente acha que o envolvimento é quando eu estou enfiado dentro da igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é. Ou envolvimento é quando eu pego todos os meus trens e vou para um determinado país, chamando isso de missões. Não é. Não é. Envolvimento é um compromisso que nós estamos falando de quem? Um compromisso seu e meu com Deus. Essa é a definição de compromisso. Definição de compromisso é fidelidade. Ninguém pode ter compromisso se não tem fidelidade, se a pessoa não é fiel. Ninguém pode ter um pacto com alguém que se não existe fidelidade. Na verdade, o compromisso, a palavra compromisso é um acordo entre duas partes. É um acordo entre duas partes. E esse acordo ele vai ser realizado quando as duas partes concordam com o compromisso. Ou seja, se você vai fazer um financiamento de um carro, de uma casa, então as duas partes têm que concordar com esse compromisso. Então você tem um contrato onde você vai e assina, e aí você se obriga a cumprir os termos daquele contrato. Na verdade, o compromisso é como se fosse um namoro, né? O namoro é considerado um compromisso quando você namora com a tua namorada ou com o teu namorado, né? E você passa a ter um compromisso com ele, assim como o casamento. O casamento também é um compromisso. Então, não basta só você ter a aliança na mão, que outro dia a gente pode falar sobre aliança. Aliás, nós já pregamos sobre aliança, né? Não basta só você ter uma aliança na mão, você tem que ter um compromisso de fidelidade, de envolvimento com a outra pessoa. Então, o casamento é um negócio um pouco mais profundo, né? É um compromisso de cuidado, é um compromisso de praticamente obrigação de cuidar do outro. Isso é um compromisso. Quando eu disse que a pessoa está compromissada, é porque se estabeleceu um compromisso de fidelidade um com o outro e sobre uma forma de relacionamento. No caso do casamento, relacionamento amoroso. No caso de um comércio, relacionamento comercial. Isso é um compromisso. Agora, a gente já sabe o que é um compromisso. Como ter um compromisso com Deus?
Na verdade, quando a gente fala em compromisso com Deus, a gente não fala em religião. Quando a gente fala em compromisso com Deus, a gente não fala em denominação, não fala em igreja, a gente fala em relação entre duas partes, entre você e Deus e você. Não tem uma terceira parte, só tem duas partes. E esse compromisso é que a gente quer falar hoje. Como eu posso ter um compromisso com Deus? Bom, eu posso ajudar vocês, né? Ou a gente pode aprender isso, dividindo isso em 3 segredos espirituais. Estes 3 segredos espirituais, eu recomendo que você anote, eu recomendo que você pregue na tua geladeira e que você veja isso todos os dias. Por quê? Porque isso é um segredo de você ter uma vida boa. Uma vida boa. Uma vida boa não significa que você vai ter tudo aquilo que você quer, mas você vai ter tudo aquilo que você precisa. Isso é o segredo de você ter uma relação tremenda com Deus. E a gente começa aqui falando do primeiro segredo espiritual. O primeiro segredo espiritual é a renúncia. Renúncia. Então, nós vamos lá, abra sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, esse primeiro grande segredo, esse primeiro grande passo que você e eu precisamos dar nesta jornada de compromisso com Deus, em busca de um compromisso com Deus. Mas que, infelizmente, muitas pessoas desistem quando se deparam com esta ordem que foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia, renunciar o teu direito, renunciar a tua cruz. O que a gente vê muitas vezes, principalmente quando nós fazemos aconselhamento, é que muitas pessoas vêm carregando a sua cruz já há 10, 20, 30, 50, 70 anos. Querido, dia após dia, toma a sua cruz e siga-me, mas toma a cruz que a gente vai ver, que é o fardo suave e leve de Jesus. Seguir a Jesus, para seguir a Jesus, a gente precisa ter fé. A gente precisa crer que ele realmente é o Filho de Deus. Ah, pastor, mas eu creio. Não, pera. Não fala nada. Não fala nada, escuta. E depois você vai ver se realmente você está seguindo a Jesus. Você realmente está seguindo a Genésio. Você é um cristão disfarçado. Mateus capítulo 4, versículo 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Na verdade, é um versículo que todo mundo já conhece, né? Quando Jesus começou seu ministério e chamou os primeiros discípulos, nós percebemos algo em comum entre eles. Algo em comum. Todos eles tinham o mesmo compromisso. Compromisso com as suas responsabilidades. Uns eram cobradores de impostos, outros eram pescadores e outros eram médicos. Eles tinham um compromisso. Mas quando ouvimos a voz do Senhor, ou quando eles ouviram a voz do Senhor, eles renunciaram simplesmente a tudo. E foi imediatamente.
E todos eles começaram a seguir. Para se ter um compromisso verdadeiro com Deus, você e eu precisamos renunciar de corpo e alma e fortalecer o nosso espírito. Fortalecer o nosso espírito. Ou seja, aqui Jesus está dizendo o quê? Jesus está dizendo que vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, esse chamado não foi só para aqueles discípulos lá mais de 2000 anos atrás. Esse chamado é para você e para mim. Esse chamado é o princípio do cristianismo. Renunciar. Mas quando Jesus chama, vê lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, quando o Senhor te chama, o primeiro segredo é a nossa renúncia. E a nossa renúncia no corpo. Nós já estudamos sobre o Espírito Santo, nós já sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós já sabemos que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, nós já sabemos que nós somos a igreja. Mas, na verdade, a gente não renuncia ao corpo. As primeiras coisas que você precisa renunciar estão ligadas ao seu corpo. Você e eu, nós somos o templo do Espírito Santo. E como o próprio nome diz, né? Ele é santo. O Espírito Santo, ele é santo. E ele só pode habitar em lugares santos. Ele não vai habitar em qualquer um. Você ouve aí um monte de gente falando, não, porque eu tenho uma relação com Deus, e o cara só faz bobagem. O cara fala bobagem, o cara é traiçoeiro. Meu, desculpa, o Deus que você tem relação não é o Deus verdadeiro. O Deus que você tem uma relação é o próprio demônio. Ainda que você não goste muito dessa palavra. Por quê? Porque Deus ele só vai habitar em lugar que é santo. E nós somos santificados pelo Espírito Santo. Agora, se eu não dou valor no meu corpo, se eu não cuido do meu corpo, se eu não renuncio a alguns desejos da minha carne, que são aqueles desejos pecaminosos que vieram lá quando Adão pecou, e que muitas vezes ele quer sair à tona, ele quer sair à flor da nossa pele, ele quer se levantar e ser o bambambam na nossa vida. Se a gente não consegue renunciar a esse tipo de coisa, não, porque comigo é assim mesmo. Pois é, querido, se você não consegue renunciar, alguma coisa está errada aí. Esse compromisso que você e eu deveríamos ter com Deus, nós não temos, ainda que você não goste muito disso. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Pois é. Muita gente não sabe dizer se está em Cristo ou se está no mundo. Opa, está amarrado, eu estou em Cristo. Calma. Nós temos que deixar todo o embaraço, tudo aquilo que nos segura, tudo aquilo que nos impede de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Nós estamos presos às coisas do mundo, nós estamos presos ao pecado, nós estamos presos às coisas que estão
à nossa volta, aquilo que nos rodeia. E muitas vezes a gente não prossegue em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Nós amamos mais o nosso dia a dia, nós amamos mais as nossas coisas, nós damos mais valor a isso do que as coisas do Senhor. Ainda que você e eu possamos dizer assim, não, porque o meu foco... Legal, querido, é o teu foco, mas quão longe está esse foco de você? Nós temos que renunciar às coisas do corpo. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pois é, aqui nós estamos falando da renúncia da alma. Alma são os sentimentos, como a gente já estudou isso, né? Se você tem dúvida, vai lá no nosso canal do YouTube, o estudo está lá. Renúncia de alma. Se eu amo mais ao meu pai, a minha mãe, a minha mulher, meu marido, os filhos, os meus irmãos e irmãs, os meus sobrinhos, netos, enfim, se eu amo qualquer um ou qualquer coisa mais que Jesus, desculpa, ele tem que ser o primeiro, ele tem que estar acima de todas as coisas. Nós temos que renunciar. Na verdade, amar a Jesus sobre todas as coisas, esta é a atitude que você e eu devemos tomar como prova da nossa renúncia. Eu tenho que estar com Deus, eu tenho que estar com Jesus acima de todas as coisas. E é claro que você não vai ou não deixa ou não deve deixar de amar o seu pai, sua mãe, seus pais. Não é para deixar de amar. Porque a palavra diz que eu tenho que aborrecer. Não, calma. O que a palavra diz é que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E não deixar de amar. Porque, na verdade, quando a gente tem esse entendimento que eu amo a Deus e não preciso amar os outros, na verdade, eu estou indo contra aquilo que o próprio Jesus falou, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, esse versículo ele não fala que você não deve amar. Ele fala que você e eu temos que colocar Deus acima de todas as coisas. E você já ouviu falar aqui um buzilhão de vezes, né? Deus, a família, o sustento e depois a igreja. Então, querido, nós temos que tomar posição, renunciar à nossa alma. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Ou seja, esse é o primeiro e grande mandamento. Não importa se você está no Antigo Testamento, no Novo Testamento, se você está na lei, se você está na graça, não importa. Por quê? Se você for lá nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é esse. Se você for lá nos 2 mandamentos novos que eu vos escrevo, que Jesus falou, ele vai dizer que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, é o primeiro mandamento. É justamente nesse sentido que Jesus quer prioridade na tua vida e na minha vida. Se você amar outra pessoa ou outra coisa mais do que a Deus, você simplesmente não pode ser discípulo de Deus, discípulo de Jesus. Você não pode ser. Por quê? Porque se você não colocou ele em primeiro lugar, e aí a gente pode até falar, né? Mas pastor, eu estou tanto tempo na igreja, não importa o tempo de igreja.
importa. Né? Judas andou com Jesus e ainda assim traiu. Pois é. Mas quem que nós vamos... Como que a gente vai saber? Querido, você não tem que saber o outro, você tem que saber de você. Eu não tenho que saber se você está caminhando com Deus ou não. Olha, porque o fulano... Não, eu tenho que saber de mim. Eu costumo dizer, né, que muitas vezes a gente fica procurando dentro das nossas comunidades quem é o joio. Quem que é o joio? Vamos ver quem é o joio. O que te importa quem é o joio? O que importa é que você seja trigo. Então, se eu sou trigo, quem é joio não me importa muito, não. A nossa busca por esse verdadeiro compromisso com Deus, ele está no comprometimento. Se eu não tenho a Deus como o primeiro na minha vida, se eu tenho qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, qualquer outra atividade, o que seja, desculpa, nem você nem eu podemos ser discípulos de Jesus, e nem você nem eu podemos ter um compromisso com esse Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, nós temos que fortalecer o nosso espírito. Fortalecer o nosso espírito é buscar Deus. Ainda que você diga, pastor, mas nós estamos na era da globalização, né, do alto nível de desenvolvimento tecnológico, bomba nuclear. Não importa, querido. Eu sei que a gente tem visto diariamente pessoas que colocam Deus em segundo, terceiro e até mesmo em último plano. Mas, se você quer ter um compromisso com Deus, o primeiro grande segredo é a renúncia. E renunciar corpo, alma e fortalecer o teu espírito. Buscando primeiro a Deus. Na verdade, é isso que falta para nós. Buscar o reino de Deus. Deixa de lado a religiosidade. Religiosidade é quando você ouve as coisas de Deus e essas coisas que você ouve de Deus não te ajudam a transformar a sua vida. Você continua igual. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que deixar de ser medíocres espirituais. Então, nós falamos sobre hipocrisia. Tem um estudo aí no nosso canal do YouTube. Vai lá dar uma olhadinha e ver aonde você ou eu podemos nos encaixar nisso. Não é, quando você fala em buscar a Deus, não é abandonar tudo. Eu vou abandonar tudo. Não, calma. Nós falamos sobre chamado, né? Falamos que todos nós temos um chamado para servir a Deus. Mas alguns têm um chamado diferenciado, um chamado exclusivo, onde alguns, não são todos, realmente eles vão abandonar tudo. E eu conversava com um grupo de pastores essa semana e eu falava justamente isso. Falei, olha, nós fomos enviados aqui para Utah, nos Estados Unidos, como missionários. Mas não existe nenhuma organização, não existe nenhuma igreja, não existe nada que nos mantém. Mas o Senhor tem nos mantido com o trabalho. É isso que nós temos feito. Então, seguir a Deus, buscar a Deus, não é abandonar todas as coisas. Não é simplesmente largar o teu emprego, a sua família. Não, porque se Deus te deu o emprego, se Deus te deu uma família, sabe, é meio ilógico. Mas Deus, quando Ele quer tratar com você, não é abandonar,
mas ele vai ensinar você e eu a priorizar. É essa a palavra, a prioridade. Na verdade, quantas horas você e eu trabalhamos por dia? Quantas horas você e eu dormimos por dia? Quantas horas você e eu assistimos TV ou ficamos presos no nosso telefone, nas redes sociais? Quantas horas a gente gasta com isso? Agora, quantos minutos nós gastamos com Deus por dia? Ai, pastor, porque eu estou ligado 100%. Querido, se você está ligado 100%, você tem um tempo de priorizar a Deus. Esse negócio de prioridade é quando você para tudo. Você para tudo para assistir televisão, você para tudo para ir trabalhar, você para tudo para responder nas redes sociais, você para tudo. Agora, quando você para tudo para dedicar ao Senhor, quando você para tudo para orar, quando que você para tudo para ler a palavra, quanto que você para tudo para ouvir a voz de Deus? Na verdade, você pode ter notado que eu falei em horas de trabalho, horas de TV, horas, e com Deus eu falei minutos. Eu não estou pedindo para você e eu, ou Deus não está pedindo para que você e eu tenhamos horas falando com Ele. Não, Ele quer minutos. Ele quer ouvir aquilo que você tem para falar e quer que você ouça aquilo que Ele tem para dizer para você. Prioridade. Nós temos tantas prioridades ao longo do nosso dia que muitas vezes nós deixamos o resto para Deus. É quando a gente vai dormir, né? Então vou orar aqui. Você começa a oração, você nunca termina, né? Porque no outro dia você acorda. Na verdade, é o tempo resto, é o resto do tempo que a gente deixa para Deus. E a gente quer ter um compromisso com Deus. Como é que eu posso ter um compromisso? Se você deseja um compromisso com Deus, de forma sincera, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Ai, pastor, mas não precisa dizer para mim. Você não precisa dizer para mim, você não precisa colocar nas redes sociais, nem mandar mensagem que você tem um compromisso com... Não. Isso é uma relação única sua e Deus. Isso é o pacto que você tem com Deus. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida e creia que Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez. Ele vai te suprir, Ele vai suprir as suas necessidades básicas. Comer, beber, vestir, morar, Ele vai suprir isso. O Espírito é a parte que possui ligação com as coisas espirituais. Por isso a gente tem que fortalecer o nosso espírito. Fortalecer o nosso espírito. Eu não tenho que ficar preocupado em ter dons espirituais, eu não preciso ficar preocupado em falar em línguas, eu tenho que me preocupar em fortalecer o meu espírito. E muitos estão, na verdade, ligados em falsos deuses e falsas religiões. Estão sendo enganados. O espírito do homem foi dado por Deus. E através do primeiro homem, que foi Adão, por isso a importância do espírito do homem se ligar novamente a Deus. Então, na verdade, nós temos que deixar de ficar com conversinha. Eu não tenho que ficar com conversinha dizendo para você que eu sou, o que eu faço, o que acontece. Querido, isso é conversinha. Deus não quer conversinha. Deus quer compromisso. Deus quer que você e eu tenhamos uma vida de renúncia.
de renúncia ao nosso corpo, à nossa alma. Que você e eu estejamos fortalecendo o nosso espírito. Porque é o espírito que vai tratar com Deus. O segundo segredo, disciplina. Ai, pastor, agora chegou. Pois é. Quando Jesus chamou os primeiros discípulos, eles não estavam 100% preparados para segui-lo. Eles tiveram chamado, mas eles não estavam 100% preparados. Além das suas responsabilidades humanas, eles ainda não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Na verdade, é uma situação bastante interessante, né? Como Jesus chama os 12, eles não sabem quem é Jesus, mas eles simplesmente largam tudo. Por que eles largaram? Ah, porque eles não queriam ser mais pescadores, porque eles não queriam ser mais médicos, porque o outro não queria ser... Não. Eles largaram pela autoridade que tinha em Jesus. E Jesus fez o quê? Fez um discipulado com eles. Na verdade, imediatamente após eles ouvirem a voz de Jesus, deixaram tudo e começaram a segui-lo. E durante 3 anos, eles estiveram diretamente com o Mestre, diretamente com Jesus. Puderam aprender e ser disciplinados por Jesus. Na verdade, o discipulado é um exercício da nossa disciplina. Por exemplo, você pode ouvir todos os estudos que nós temos lá no YouTube. Sim. Se você não tiver uma disciplina em aplicar cada um deles na sua vida, isso não vai valer de nada, nem para você, nem para mim. Então, não perca o seu tempo. Se você não quer ser discipulado, se você não quer atender o chamado de Jesus para a tua vida, então, na verdade, deixa para lá. Nós vamos ver aqui 3 grandes pontos muito importantes deixados por Jesus, que assegura a você e a mim o nosso bem-estar e que nos leva a ter um compromisso com Deus. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pois é, nós sabemos que a nossa luta é contra os principados e potestades. E esses vêm com força total contra a nossa vida, para nos derrubar e nos afastar do compromisso e da relação que a gente tem com Deus. Por isso, a importância de vigiar. Vigiar é aquele que está na torre de vigia, que está de olho aberto, aquele que está ligado. Por quê? Porque o inimigo sabe qual é a sua fraqueza, qual é a minha fraqueza. Por que eu tenho que vigiar? Porque o inimigo, ele vai pegar no meu ponto fraco e no teu ponto fraco. Ele vem na nossa direção com pratos maravilhosos, né? Suculentos, que enche os nossos olhos. Ele investe, o inferno, ele investe pesado. Tudo para que você e eu caiamos nessa cilada. Caiamos na cilada. Por isso Jesus, ele começa aqui dizendo: vigiai e orai. Ele fala aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal.
Ai, pastor, que nojento isso, né? Pois é. É quando você um dia aceita Jesus e volta para o caminho que você estava. Você deixa que o velho homem tome conta de você. Por exemplo, se uma pessoa antes de seguir a Jesus era alcoólatra, agora o inimigo vem com uma cervejinha sem álcool. Essa não faz mal nenhum, né? Na verdade, ele está voltando às raízes. Na verdade, se você um dia teve um problema com alcoolismo, nem chocolate com licor você come. Por quê? Porque você vai dar brecha para o inimigo. Você vai permitir que o velho homem venha e tome conta de você. Você vai cair na cilada do inimigo. Não, mas um copo só não tem problema nenhum. Pois é, querido, tudo aquilo que tira Deus do controle da tua vida, que tira Deus como sendo o primeiro na tua vida, isso tem problema. E quando a gente volta a fazer as mesmas coisas, é como se fosse o cão voltando ao seu próprio vômito. Por mais nojento que seja, é isso que acontece. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu consigo resistir ao diabo? Quando eu busco a Deus. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu não tenho lugar para o diabo vir me tentar. Se eu sou cheio do Espírito Santo, se eu busco a Deus, se eu tenho Deus em primeiro lugar, na verdade, o diabo não tem autoridade sobre a minha vida. Eu tenho que buscar Deus. A segunda dica que Deus nos dá aqui sobre disciplina, que Jesus nos dá sobre disciplina, é que você e eu, nós precisamos orar. Ai, pastor, mas eu oro todo dia. Pois é, querido. Tem algumas pessoas, não sei se é o seu caso, mas tem algumas pessoas que a oração virou uma reza. Sabe o que é uma reza? Uma reza é aquilo que você fala, e você nem processa, você nem pensa, você nem sente, você fala porque você decorou. Isso é uma reza. Mas o Senhor quer que nós oramos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 e 18. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, nós como cristãos, nós temos que levar uma vida de oração. Orar e agradecer. Principalmente aqueles que desejam um compromisso com Deus. Se você quer um compromisso com Deus, querido, você tem que orar e agradecer. Desculpa. É que nem você, se você é um maratonista, se você quer ser um fisiculturista, você tem que se empenhar. Você tem que ter disciplina, você tem que treinar. Se você quer ter um compromisso com Deus, você tem que orar. Você tem que agradecer. A oração é um movimento que você dedica exclusivamente para Deus. Para conversar, para agradecer e também para pedir. A gente mais pede do que conversa e agradece, né? A gente mais pede do que a gente ouve. Nós queremos pedir. Não, eu tenho que pedir. Na verdade, você e eu temos a oportunidade de expor para Deus os nossos desejos, as nossas dores, as nossas dificuldades. E através da oração ele vai falar com você e comigo. Através da oração ele vai dar um norte para você e para mim. Através da oração ele vai tranquilizar o meu coração e o teu coração.
através da oração, onde a gente ora agradecendo, ora pedindo, ora ouvindo, a gente tem a revelação. A revelação de Deus para a minha vida e para a tua vida, para as situações que a gente está passando no nosso dia a dia, para situações sentimentais, situações financeiras, qualquer tipo de situação, Ele vai dar a direção. Lucas capítulo 22, versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ou seja, a oração também é uma arma. A oração te ajuda a resistir à tentação do inimigo, a tentação do inferno, a tentação do diabo contra a tua vida. Então, nós temos que orar. E Jesus já dizia. Jesus ele nos recomenda todo o tempo que nós temos que orar. Você precisa jejuar. Essa é a terceira dica que Jesus nos dá. Jejum é uma arma espiritual. E a gente vê aqui em Mateus capítulo 4, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ou seja, o próprio Jesus jejuou. O jejum te prepara para a luta, te prepara para a guerra. O jejum te dá objetividade. Você, quando jejua, você jejua por um objetivo. Então, o jejum te dá objetividade. O jejum te dá foco. O jejum mostra para o Senhor, mostra para Deus aquilo que é importante para você. Se você vai fazer jejum por alguém ou por alguma coisa, você está dizendo para Deus, olha, isso aí é importante para mim. Isso aí é muito importante. Olha, eu estou jejuando por isso. Jejum é uma arma espiritual tremenda. Mateus capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se você vê todo esse capítulo 4, você vê a tentação de Jesus, né? E aqui, Jesus mostra que o jejum, ele te habilita para que você possa ser tentado. Jesus estava jejuando há 40 dias e 40 noites. E aí veio o diabo e fala assim, olha, imagina você acordando numa manhã fria e o diabo te oferece um café com leite, pão com manteiga, quentinho. É o que estava acontecendo aqui. O jejum te deixa mais forte espiritualmente. E Jesus pôde passar por esse período de tentação de forma fortalecido, onde ele estava fortalecido. Eu não posso dizer que foi de uma forma tranquila. Foi tranquilo. Não, não foi tranquilo. 40 dias e 40 noites, sem comer, só tomando água. Mano, é tempo para chuchu. É muito tempo. Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 21. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé.
Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Ou seja, essa situação relatada, Jesus mostra, primeiro, que você e eu temos uma fé muito pequena. Segundo, que os discípulos envergonhados chamaram Jesus de canto, né? Em particular. Vai fazer o quê, né? O que nós vamos fazer? O jejum nos dá autoridade. E é isso que ele fala aqui. Essa casta de demônios, ela só pode ser mandada embora por meio de oração e jejum. Ou seja, nós temos que jejuar, porque o jejum nos aproxima do Senhor, o jejum nos habilita para a tentação e o jejum nos dá autoridade. Lucas capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Veja que nesse texto aqui, né, quando Jesus chamou os 12, eles já tinham recebido de Jesus a autoridade sobre os demônios. O jejum, ele habilita a sua autoridade. Muitas vezes nós queremos ter autoridade sem nenhum esforço, né? A gente quer simplesmente fazer e acontecer, e na verdade não é assim. Eles tinham autoridade, eles tinham, só que eles tinham que habilitar essa autoridade na vida deles. Por isso que eles tentaram expulsar o demônio não saiu. Todas as vezes que Jesus subiu para orar, todas as vezes que Jesus fez jejum, poucos o acompanharam. Quantas vezes a gente viu Jesus no Monte das Oliveiras orando e quando ele voltava os discípulos estavam o quê? Dormindo. Pois é. E muitas vezes é isso que acontece com você e comigo. Em terceiro lugar, ou terceiro grande segredo é a perseverança. Em tudo que fazemos, nós temos que ter perseverança. E na nossa vida espiritual, ela não é diferente. Nós temos que perseverar. Por quê? Porque vai chegar parente, amigo, vizinho, vai chegar marido, esposa, vai chegar filho, vai chegar um monte de gente falando, o quê? Fizeram lavagem cerebral com você? Ai, pobrezinho. Querido, tenha perseverança. João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perseverança. Tende bom ânimo. Seja forte. Para de ser aquele cristão mimimi, aquele cristão que está chorando nos cantinhos. Você não precisa ser o super-homem. Você não precisa estar, toda vez que olha para você, você está com aquela cara chupada. Você está tudo bem? Está tudo bem. Para com isso. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Essa autoridade está sobre a tua vida e sobre a minha vida. Essa autoridade está sobre todos aqueles que têm a Jesus como Senhor. Essa autoridade está sobre todos aqueles que têm um compromisso genuíno com Deus. Na verdade, seguir a Jesus não é fácil. E você já deve ter ouvido eu falar aqui algumas vezes, né? Seguir a Jesus é para forte, não é para covarde. É para forte, aqueles que renunciam o seu corpo, aqueles que renunciam os seus desejos.
aqueles que fortalecem o seu espírito. Seguir a Jesus é para forte. Salmo capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando eu sigo a Jesus, quando eu estou cheio do poder do Espírito Santo, quando eu tenho um compromisso com Deus, eu não vou temer. Eu não vou temer. Ai, o que vai acontecer? Querido, não importa. Não importa. Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm um compromisso com Deus. Não, pastor, daqueles que amam a Deus. Não, mas se você ama, você tem compromisso, negão. Se você ama, você tem compromisso. Então, não importa o que vai acontecer. Se vai chover para cima, se vai chover para baixo, não importa, não importa. A provisão vem do Senhor. Eu resolvi seguir Jesus. Eu resolvi, com perseverança, estar com Deus. Isaías capítulo 43, versículos 2 e 3. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus. Aleluia! Sabe o que ele está dizendo aqui, Isaías? Está dizendo assim, olha, não importa o que te aconteça, o Deus Todo-Poderoso está com você. O Deus Todo-Poderoso está contigo. Não importa as águas, não importa o fogo, não importa. E aí a gente vai lá para Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor disse assim, olha, bota esse forno aí 7 vezes mais forte, esses caras vão queimar. Olha, se vocês negarem agora, ou adorarem o meu Deus agora, olha, vocês não vão ser queimados. Olha, é o seguinte, se Deus quer me livrar, amém. Se Ele não quer me livrar, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eles foram jogados, os guardas que jogaram eles lá, morreram queimados, e eles não. Sabe por quê? Porque esse Deus que você tem um compromisso, Ele está com você. Ele está comigo. Na verdade, a gente, para ter um compromisso com Deus, a gente tem aí três dicas maravilhosas, mas para que eu tenha um compromisso com Deus. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para eu ter um compromisso com Deus, eu tenho que tomar a minha cruz. Eu tenho que pegar o velho homem e botar ele embaixo do meu pé. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que tomar a Jesus como o único Senhor da minha vida. Ter compromisso com Deus é isso, é tomar a cruz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Para eu ter um compromisso com Deus, eu tenho que ter um processo de santificação na minha vida. Querido, você não pode ter um compromisso com Deus levando essa vidinha medíocre que você está levando. Você era assim ontem, antes de ontem, o ano passado, há 10 anos atrás, e você continua a mesma vidinha. Desculpa. Não sou eu que estou te proibindo. Eu não te proíbo de nada. Simplesmente eu digo para você o que diz a palavra. A palavra diz que sem santificação nós não podemos agradar a Deus. Sem obediência, sem nós tomarmos a nossa cruz, sem eu buscar a transformação na minha vida. Se eu for o mesmo que eu era ontem, antes de ontem, há um mês atrás, desculpa. Você e eu, nós não podemos ter um compromisso com Deus
se essa transformação não for um processo contínuo na nossa vida. Se for um processo que comece, pare e tal, querido, desculpa, tem que ser um processo contínuo. A transformação e a santificação. Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Para eu ter um compromisso com Deus, eu tenho que ter atitude. Atitude, deixa de ser mentiroso. Deixa de querer dar a volta nos outros. Deixa de ser fofoqueiro. Deixa de criar intriga com outras pessoas. Eu tenho que ter atitude para eu ter esse compromisso. A minha palavra como cristão, ela tem que ser sim, sim ou não, não. Eu tenho que ter atitude. Ter compromisso com Deus é tomar a minha cruz, começar o processo de santificação e ter atitude. Que mais? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Compromisso é envolvimento. Compromisso com Deus é envolvimento. Deus ele não precisa do teu dinheiro, mas as pessoas que estão se dispondo a fazer a obra precisam. Mas Deus vai falar com você. Não permita que ninguém fique chorando os pitanga na tua orelha para que você dê dinheiro para ele. Não, não permita isso. Mas o teu compromisso com Deus vai fazer com que você tenha um envolvimento. Você queira contribuir, você queira ajudar, você queira... Olha, tem coisa que eu não consigo fazer, né? Mas tem gente que tem disposição, tem gente que arregaça a manga, tem gente que quer fazer, mas não faz porque não pode, porque não tem recurso. Então, compromisso com Deus é eu estar contribuindo. Compromisso com Deus, Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Compromisso com Deus é perseverança, é herdar a promessa final. Só vai alcançar a promessa final aquele que permanecer firme na fé e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, até o final dos tempos. Então, se você e eu desejamos ter um compromisso com Deus, de forma sincera e honesta, aplique tudo o que você aprendeu hoje aqui. Isso não é para satisfazer o meu ego. Isso é para que você possa ter uma relação mais franca e aberta com o próprio Deus. Que conclusões que nós chegamos aqui? Que se queremos ter um compromisso com Deus, eu tenho que ter comprometimento, eu tenho que ter um contrato, eu tenho que ter uma obrigação, um pacto, um envolvimento, uma fidelidade. Eu tenho que renunciar às coisas do meu corpo, da alma e do meu espírito. Renunciar às coisas que o meu velho homem, muitas vezes, faz chegar até mim e eu não sei o que passou. Você sabe, foi o velho homem. Então, nós temos que renunciar ao nosso velho homem a cada manhã que você levanta. Eu tenho que ter disciplina. Na disciplina, eu tenho que vigiar e orar. Eu tenho que jejuar. E, para que eu tenha um compromisso com Deus, eu tenho que tomar a minha cruz. Eu não posso simplesmente ter um compromisso de palavra. Eu tenho que ter um compromisso de atitude. Eu tenho que tomar a minha cruz. Eu tenho que passar pelo processo de santificação. Eu tenho que me santificar. Eu não posso querer estar próximo de Deus com a minha vida totalmente bagunçada, fazendo todas as mazelas que eu fazia no passado. Para que eu tenha um compromisso com Deus,
eu tenho que ter atitude, eu tenho que tomar atitude na minha vida. Eu tenho que deixar de ser medíocre, eu tenho que deixar de ser um mequetrefe, meia boca, eu tenho que tomar atitude, eu tenho que partir para cima. O meu compromisso com Deus também está na minha contribuição. Então, quando você contribui, não faça porque você tem medo, porque alguém vai falar para você de Malaquias 3:10, que ele vai repreender o devorador e você vai ver como ele vai recompensar você a 30, 60 e a 100 por um. Querido, não é uma troca. Compromisso com Deus você dá com alegria, você dá com liberalidade. Compromisso com Deus não é com tristeza. E nem você e eu querendo comprar, né, as benesses de Deus através da nossa contribuição. Compromisso com Deus é ter a garantia de herdar a vida eterna. Esse é o nosso compromisso. Isso é o que eu queria falar com vocês no estudo de hoje. Mas queria lembrar vocês também uma coisa. Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não adianta você buscar Deus só quando você está em perrengue, passando um perrengue danado, ou quando você está com doença, ou quando você tem uma enfermidade, ou quando você tem uma situação ruim. Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, que você e eu possamos hoje termos essa atitude de termos um compromisso com o Senhor. Um compromisso com Deus. Que Deus possa estar falando na nossa vida e que a gente possa estar mudando o rumo da nossa história através desse compromisso, em nome de Jesus. Obrigado por você estar conosco até aqui e que você realmente, assim como eu, precisamos tomar uma atitude e termos um compromisso com o Senhor. Que Deus te abençoe. Te espero no domingo, no culto da família, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.